boa tarde. Meu nome é Franciele Begnini Sipman. Hoje eu estarei apresentando então a defesa da tese desenvolvida durante o doutorado, intitulada em Avaliação do Crescimento Microbiano dos Parâmetros Tecnológicos do SORDO tipo 1 e do tipo 2, adicionados de diferentes bactérias láticas. Eu fui orientada pela professora doutora Michelle Rigon Spear e a co-orientadora foi a professora Nina Wazinski. Uma breve introdução sobre o assunto. Então, o SORDO é uma massa fermentada por bactérias do ácido lático e por leveduras. Ela pode ser dividida em 4 categorias, sendo a primeira conhecida como uma massa tradicional. Essa massa tradicional, ela não tem adição de inóculo ou bactérias, então ela é fermentada apenas farinha com água. Essa fermentação ela ocorre em temperaturas em torno de 20 a 30 graus Celsius e durante pelo menos uma semana de fermentação. Como a fermentação é longa, são necessárias realizar alimentações a cada 24 horas, a qual é realizada com a adição de farinha e água. Como não tem adição de inóculos ou de culturas iniciadoras, cada SORDO produzido possui características únicas, dando uma diversificação para a massa. O SORDO tipo 2, ele é conhecido como um método industrial ou rápido. Ele é caracterizado pela adição de inóculo, qual pode ser culturas iniciadoras, bactérias láticas com ou sem leveduras, ou mesmo adição de frutas ou mel. A fermentação ela ocorre em temperaturas maiores, acima de 30 graus Celsius, e uma fermentação mais rápida entre 15 e 24 horas. Devido à adição de inóculos das culturas iniciadoras, então o SORDO, a massa obtida, ela acaba tendo uma padronização maior, referente aos parâmetros tecnológicos e compostos voláteis. A partir da desidratação dessa massa, obtém-se então o SORDO tipo 3, o qual ele pode conter a cultura iniciadora ativa ou não. Esse SORDO tipo 3, ele é mais utilizado em uso doméstico e ele possui uma maior facilidade para transporte. O SORDO tipo 4, ele é um SORDO conhecido como SORDO misto. Ele é mais utilizado em escala laboratorial para estudos, sendo uma mistura entre o SORDO tipo 1 e o tipo 2. Então ele tem a adição de inóculo e ele ocorre com uma fermentação longa, durante pelo menos uma semana também de fermentação. Devido a essa fermentação longa, também são realizadas alimentações durante 24 a 36 horas. Bom, a atuação em sinergismo das bactérias láticas com as leveduras ocorre sendo que as leveduras elas crescem primeiro. Devido ao crescimento das bactérias láticas, ocorre a produção de ácidos orgânicos, as quais acaba acidificando o meio. Essa acidificação do meio vai favorecer o crescimento das leveduras e também a modificação do glúten e do amido. A modificação do glúten e do amido se dá pela hidrólise parcial, tanto da cadeia de glúten quanto do amido, tendo uma liberação de concentração de grupos alifáticos, ácidos dicarboxílicos e hidroxilosamina, que vão favorecer também o crescimento das leveduras e também vai favorecer no aumento da concentração de compostos voláteis. Com o crescimento das leveduras, ocorre também a autólise das leveduras, que tendo a liberação de aminoácidos, que são essenciais para o crescimento das bactérias láticas, e que também esses aminoácidos participam tanto da reação de Maillard, favorecendo o aroma, como também a esterificação dos aminoácidos, gerando ésteres, também favorecendo a presença de aromas. Quando ocorre um crescimento que é antagônico, pode ter a competição por nitrogênio e por carboidratos entre as bactérias láticas e leveduras, o que pode levar à inibição de alguma das espécies presentes. Então não ocorre esse processo sinérgico, ocorre um processo antagônico. Bom, o objetivo geral desse trabalho foi estudar as alterações no glúten e no amido durante a fermentação do SORDO tradicional, além de selecionar uma cultura iniciadora adequada para a produção do SORDO tipo 2,
com acidez dentro do recomendado, com maior presença de compostos aromáticos, e de avaliar o efeito da adição do sordó e da reotriciclina no shelf life de pães. Os objetivos específicos: avaliar a cinética de crescimento, os parâmetros físico-químicos, pH acidez titulável, os parâmetros tecnológicos, quociente de fermentação, produção de gás carbônico, de compostos voláteis, alteração química do amido e do glúten no sordó tipo 1. Estudar a cinética de crescimento, parâmetros físico-químicos e tecnológicos das bactérias láticas, lactobacillus acidófilos, amilóveros, breves, bulgáricos, fermento, Johnsoni, plantarum, reuteri, saquei, pediococcus acidilate e pediococcus pentosaceu no meio sordó tipo 2. Selecionar um conjunto de bactérias láticas homofermentativas e heterofermentativas para estudo da cinética em cocultivo e determinar uma cultura iniciadora para aplicação na produção de pão. Produzir um pão por meio de um processo indireto, utilizando o sordó tipo 2, fabricado com a cultura iniciadora selecionada. Avaliar os aspectos de textura e volume e comparar com o pão controle. Verificar o impacto da adição do sordó fermentado com a Lactobacillus reuteri, produtora e não produtora de reotriciclina, na redução do Hope Spot. Todo o trabalho ele foi dividido em 5 artigos. O primeiro artigo foi a revisão bibliográfica. O segundo artigo, então, é o sordó brasileiro, evolução microbiológica, estrutural e tecnológica, o qual foi publicado na revista European Food Research and Technology. Bom, então a preparação do sordó, ele se deu pela adição de farinha de trigo integral com água. As concentrações foram determinadas para um rendimento de massa de 160. Esse rendimento de massa ele é calculado como o peso da massa vezes 100 dividido pelo peso da farinha. Essa primeira massa ela foi fermentada por 28 graus a 24 horas. Em seguida começou-se o processo de alimentação. Foram feitas 8 alimentações a cada 24 horas. Cada alimentação consistia de 25% da massa fermentada e os outros 75% adicionados água, estéril e farinha, mantendo sempre o rendimento de massa de 160. E cada fermentação também foi realizada a 28 graus. Então, o total foram de 9 dias de fermentação e obtendo a massa final. Durante todo o processo de fermentação, foram realizadas análises no tempo 0, 1, 3, 5, 7, 9 dias de fermentação, avaliando pH pelo método de pHômetro, acidez titulável conforme Nionelli e colaboradores 2014, contagem em placa de bactérias acidoláticas por pure plate, utilizando o meio Mann Rogose Sharp, adicionado de antifúngico. As placas elas foram incubadas a 37 graus por 24 a 48 horas. Contagem total de leveduras, utilizando o agar de cloro rosa bengala, adicionado de antibiótico. As placas foram incubadas a 28 graus durante 24 horas a 48 horas. Quantificação de açúcares solúveis e ácidos orgânicos pelo método de cromatografia líquida de ultra performance, utilizando a coluna HPX87H e a fase móvel de ácido sulfúrico 5 milimolar. Quantificação de amido, conforme a metodologia de FUVA 1954. Microscopia eletrônica de varredura, sendo as amostras previamente congeladas, em seguida liofilizadas, menos 50 graus Celsius. Espectroscopia de infravermelho por transformado de Fourier, FTIR, utilizando reflectância difusa, drift, espectros de 400 a 4000 centímetros a menos 1. Identificação dos compostos voláteis, utilizando o método de cromatografia gasosa, acoplada à espectrometria de massa, HS-SPME, utilizando a fibra carboxy-polidimetilsiloxane. As análises estatísticas, análise de variância, TANC e correlação, no programa Estatística 7.0. Análise de componentes principais, o PCA, no software MATLAB com o PLS Toolbox. Os resultados e discussões, então no gráfico A, verifica-se que o crescimento das bactérias láticas e das leveduras, eles atingiram a fase estacionária, aproximadamente com 3 dias de fermentação. Nesse mesmo período, teve-se a maior queda, então, do pH e também o maior consumo de carboidratos. Os carboidratos, então, é a soma da concentração de amido, glicose, frutose e maltose. No gráfico B,
é possível verificar que a acidez titulável ela teve um maior aumento no terceiro dia, a qual ela é correlacionada inversamente com o pH, então tem o terceiro dia maior queda do pH e o maior aumento da acidez titular. Em relação aos ácidos acéticos e ácido lático, teve um aumento entre o primeiro e o terceiro dia, mas o aumento mais acentuado aconteceu entre o terceiro e o quinto dia, mostrando que quando as bactérias láticas elas entraram, e as leveduras, né, elas entraram na fase estacionária, foi onde se obteve a maior produção desses ácidos orgânicos. Em relação aos compostos voláteis, então no tempo zero, os compostos voláteis identificados são referentes aos compostos presentes na própria farinha, os quais eles pertenciam à classe química dos alcoóis, dos aldeídos e dos alcanos. A partir do primeiro dia de fermentação, teve-se um aumento, então, na porcentagem diária de álcool, o aparecimento de ácidos carboxílicos, o que acaba concordando com a nossa cinética de crescimento, mostrando que teve o crescimento das bactérias láticas e das leveduras. A partir do terceiro dia de fermentação, teve-se a produção de ésteres, o que é desejável, já que os ésteres têm aromas de frutas e flores, e também teve uma maior presença de ácidos carboxílicos, que foi o mesmo período onde se teve a identificação, então, do maior crescimento das bactérias láticas e a presença dos ácidos orgânicos também. No primeiro dia de fermentação, teve-se a presença do ácido butanóico, o qual ele não é desejável, visto que ele tem um aroma de manteiga ranço, e o ácido hexanoico, o qual ele é correlacionado com a Lactobacillus plantarum, a qual em testes anteriores foi isolado na farinha comercializada no Brasil, a mesma farinha utilizada nesse trabalho. A partir do quinto dia de fermentação, teve-se então o butirato de metila, que ele é o éster correspondente do ácido butanoico, e o ácido butanoico ele não foi mais identificado. Em relação ao FTIR, então, avaliando o espectro total, o maior pico, que é o pico voltado para baixo, de transmitância, corresponde às ligações OH, que são referentes à água, álcoois e ácidos carboxílicos, os quais estão presentes em grande quantidade na massa. Cortando esses espectros, avaliando apenas a região então, do glúten, que é de 1800 a 1200, e do amido de 1200 a 800, a gente consegue visualizar um pouco melhor as alterações que ocorreram durante a estrutura da massa. Na amida 3 não teve nenhuma alteração. A amida 3 ela sofre mais alterações durante o processo de amassamento e de cozimento, então como essa massa não passou por isso, é normal não se ter nenhuma alteração na amida 3. A amida 1 e a amida 2, que são referentes às ligações NH-CN e C com dupla O, elas tiveram alterações durante todo o processo fermentativo. Em relação ao amido e os polissacarídeos, também verifica-se que teve alteração, e como é um pouco difícil de visualizar no gráfico assim, foi realizada a análise de componentes principais, que é o PCA, para conseguir identificar melhor essas variações. O PCA, ele separou todas as massas em 4 grandes clusters, sendo o primeiro cluster com todas as amostras do tempo 0, o segundo cluster do tempo 1, o terceiro cluster do tempo 3 e as demais massas 5, 7 e 9, todas dentro do mesmo cluster. Foi utilizado apenas 2 PCs para avaliar essas diferenças, sendo que a PC1 ela está apenas com o lado positivo e a PC2 com o lado positivo e negativo. Olhando os loadings, a PC1, lado positivo, nós temos tanto a região de 1000 a 1200, que é a região dos polissacarídeos, quanto a região dos 1600 a 1700, que é a região do glúten. Já na PC2, do lado positivo, nós temos apenas a região dos polissacarídeos e amido, e na região de 1600 a 1800, a região do glúten. Então, voltando, essas duas amostras, tempo 0 e tempo 1, elas estão do lado positivo das duas
componentes principais, mostrando então que elas foram explicadas pela região do amido dos polissacarídeos. Já as amostras presentes do lado negativo da PC2 e positivo PC1, elas foram explicadas pela região do glúten. Então isso nos mostra que a partir do terceiro dia houve então modificação da estrutura do glúten. No terceiro dia foi onde foi identificada também a maior acidez, e a acidez ela pode causar a hidrólise parcial do glúten, justificando os resultados obtidos. A partir do quinto até o nono dia, eles também estão voltados na região negativa da segunda componente principal, também mostrando a região do glúten, mas elas estão todas dentro do mesmo cluster, mostrando que houve uma estabilização na massa. Em relação então às figuras obtidas na micrografia de microscopia eletrônica de varredura, então observa-se que no tempo zero são identificados grânulos lenticulares de amido e os grânulos menores esféricos de amido, e aqui tem a cadeia da proteína, que é o glúten. A partir principalmente do terceiro dia, consegue-se visualizar que tem um agregado maior entre o amido e o glúten, mostrando como se fosse uma massa mais unificada. Além disso, as partículas de grânulos de amido, elas já não são mais tão arredondadas, é possível visualizar algumas deformações, identificando a hidrólise do amido, e também são identificadas algumas bolhas que são correspondentes à presença do CO2. Então, entre 5, 7 e 9 dias, também consegue-se visualizar um pouco melhor então as cadeias de glúten que foram formadas, as modificações e mais bolhas de CO2 durante o processo fermentativo. Então, esses resultados mostram também que a partir do terceiro dia também ocorreu então as alterações na cadeia de glúten e do amido, concordando com os resultados obtidos no FTIR e também na nossa cinética de crescimento. Como conclusões desse capítulo, então essa foi a primeira vez que foi avaliada a evolução dos compostos voláteis e as modificações estruturais do glúten e do amido durante o processo fermentativo. Verificou-se uma estabilização dos parâmetros bioquímicos, estruturais e tecnológicos a partir do quinto dia de fermentação, e são necessárias investigações futuras na avaliação da concentração do glúten durante esse processo de fermentação, e também a produção de um pão utilizando esse sordó para avaliação dos parâmetros tecnológicos do pão final. O artigo 3 é a seleção de bactérias do ácido lático para a produção de sordó tipo 2, impacto no perfil microbiano, bioquímico, volátil durante o processo fermentativo. Então, para esse capítulo, foram utilizadas 11 bactérias láticas, sendo a Lactobacillus acidophilus, amilóvirus, brevis, bulgaricus, johnsoni, reuteri, saquei e pediococcus acidiláticos, doadas pelo banco ARS Culture Collection, MRRL dos Estados Unidos. A Lactobacillus plantarum e a Pediococcus pentosaceus, elas foram isoladas da farinha de trigo integral, comercializadas no Brasil. Todas as bactérias, elas foram incubadas no meio MRS modificado, que é o Man rugosa Sharp. Ele é modificado porque teve a adição de frutose, maltose e de algumas outras vitaminas. Eles foram incubados num tempo entre 11 e 28 horas até atingir a fase log. Então, esse tempo ele foi determinado em testes preliminares para avaliar quanto tempo cada bactéria lática precisava para atingir a fase log de crescimento. Quando as bactérias estavam na fase log de crescimento, o MRS ele foi centrifugado 2 vezes e lavado. Em seguida, foi adicionada uma concentração para obter log 5 na massa final. A massa ela foi produzida com adição de farinha de trigo integral, mais água estéril, para se ter um rendimento de massa de 200. Para esse rendimento, então, é utilizada a mesma concentração de farinha e água. A fermentação de cada sordó ocorreu a 35 graus
durante 24 horas. As análises elas foram realizadas no tempo 0, 6, 9, 12, 15, 18 e 24 horas de fermentação, sendo avaliado pH, acidez titulável, contagem placa de bactérias ácido lático, contagem total de leveduras, quantificação de açúcares solúveis e ácidos orgânicos, quantificação de amido e identificação dos compostos voláteis, utilizando as mesmas metodologias citadas no artigo 2. Aqui também, nesse artigo, foi avaliada a produção carbônico, sendo uma medição indireta em relação ao crescimento da massa, utilizando metodologia citada por Vernon e Carter, colaboradores 2017. Então, só para exemplificar, eram adicionadas 30 gramas de massa numa proveta de 100 ml, feito um risco no tempo 0 e avaliado quanto que essa massa crescia em cada tempo. Esse crescimento foi calculado como porcentagem em relação ao valor inicial. Os resultados e discussão. Então, verifica-se que praticamente todas as massas elas tiveram o mesmo comportamento para as bactérias láticas, sendo que com 12 horas elas entraram na fase estacionária. As leveduras, a partir de 12 horas, elas tiveram uma queda, sendo que algumas em 18 horas elas atingiram valores menores que log2, que é a concentração mínima detectada nessa análise. Em 12 horas também teve o aumento da produção dos ácidos orgânicos, o que pode ter contribuído para a redução das leveduras. A massa com acidófilos breves, elas tiveram então concentrações de leveduras inferiores ao detectável na análise. A bulgáricos, ela teve um comportamento um pouco diferente na produção do ácido lático, sendo que ela começou a ser produzida apenas com 18 horas e teve uma concentração bem baixa de ácido lático. A lactobacillus fermento, ela começou a produção de ácido lático com 6 horas, uma concentração baixa, mas já teve a concentração. Com 18 horas, ela teve a maior produção, um crescimento maior da produção de ácido lático e também as leveduras atingiram o limite mínimo detectado pela análise. A Lactobacillus ronsoni foi a única bactéria que não teve a produção de ácido acético. Ela é uma bactéria que é homofermentativa, não produz ácido acético, porém as outras bactérias homofermentativas, como a Lactobacillus plantarum e as Pediococcus, elas também não produzem ácido acético, porém foi identificado ácido acético na massa. Esse ácido acético ele pode ser proveniente de bactérias acidobacters ou por leveduras presentes na própria farinha. Então a Johnsoni foi a única que não teve a produção de ácido acético e não foi possível calcular o coeficiente de fermentação dessa massa. A Lactobacillus reuteri, ela teve a menor produção de ácido lático e a maior de ácido acético, e com isso ela teve um coeficiente de fermentação dentro do recomendado pela literatura, que é de 2 a 2,7. O coeficiente de fermentação ele é calculado pela razão molar entre a concentração de ácido lático e acético. A Pediococcus acidilacti e a Pediococcus pentosaceus, elas tiveram uma alta produção de ácido lático com 12 horas e elas tiveram ao final uma alta concentração também desse ácido, tendo uma massa bem ácida ao final do processo fermentativo. Falando um pouquinho então da acidez titulável das massas, com 12 horas de fermentação, as massas elas tiveram maior aumento da acidez titulável, que foi ao mesmo tempo onde nas cinéticas foi se identificado o maior crescimento das bactérias láticas e também o início da produção de ácido lático. A maior acidez titulável identificada foi na massa com a Lactobacillus fermento e a menor foi na Lactobacillus plantarum. Todos os valores obtidos aqui eles são superiores ao relatado na literatura. Com isso mostra que todas as massas obtidas elas tiveram uma alta acidez comparada com
outros sordós na literatura. Em relação ao pH, então, as massas também tiveram maior queda de pH com 12 horas, que é o mesmo tempo onde teve o maior aumento da acidez titulável, sendo o maior pH de 3,78 com a Lactobacillus sakei e o menor de 3,55 com a Lactobacillus johnsoni. Esses resultados eles não são tão discrepantes, porém eles são estatisticamente diferentes entre si. Em relação à maltose, a maior concentração de maltose obtida foi na Lactobacillus acidophilus, com 12,82 gramas por litro, e a menor foi com a Lactobacillus reuteri, de 3,69 gramas por litro. A Lactobacillus reuteri, ela produz uma enzima que é capaz de quebrar a maltose e ela pode utilizar a maltose como um substrato, justificando um menor resultado obtido por ela. Para a glicose, o maior resultado foi obtido para Lactobacillus acidophilus e o menor para Lactobacillus bulgaricus, de 7,78. Em relação à frutose, o maior resultado obtido foi na Pediococcus pentosaceus, de 9,78 gramas por litro, e o menor também na Lactobacillus reuteri, com 0,98 gramas por litro. A reuteri ela também utiliza a frutose como um aceptor de elétrons, também sendo uma das justificativas do baixo consumo de frutose obtido nessa massa. Em relação ao CO2, a produção de CO2, verifica-se então que as massas adicionadas da Lactobacillus reuteri e da sakei, elas tiveram ao final do processo fermentativo maior crescimento, com 66,67%, e o menor crescimento foi identificado na Lactobacillus bulgaricus, com 3,22%. A Lactobacillus bulgaricus ela é uma homofermentativa, não produz gás carbônico, então esse resultado já era esperado dela se obter um valor baixo de crescimento. As massas com a Lactobacillus acidophilus, amylóvulos, brevis, fermento e plantário, elas tiveram um maior crescimento da massa entre 12 e 15 horas, seguida de uma queda. Essa queda nos mostra que a cadeia de glúten ela não foi forte o suficiente para segurar o gás carbônico produzido e com isso o gás carbônico acabou sendo perdido e a massa teve uma queda, acabou abaixando. Essa ruptura da cadeia de glúten ela pode ter ocorrido pela alta acidez apresentada nas massas e com a hidrólise parcial do glúten. Então, a hidrólise do glúten ela é desejável para você obter uma massa mais elástica, mas quando ela é excessiva, acaba acontecendo a ruptura dessa cadeia e com isso tendo um abaixamento da produção do volume da massa. Em relação ao perfil volátil dos sordós obtidos, então verifica-se que a Lactobacillus acidophilus e a bulgaricus elas tiveram as menores concentrações de ésteres. Todas as massas elas tiveram ésteres, mas essas duas foram as com menores concentrações de ésteres. Como eu comentei anteriormente, o ésteres ele é desejável na massa, já que ele tem um aroma de frutas e flores. A Lactobacillus brevis foi a que teve a maior produção de ésteres. Essa bactéria ela já é muito utilizada para a produção de sordó e é uma das mais isoladas também em sordós tradicionais. A Lactobacillus sakei, ela teve uma alta porcentagem de área de ácidos carboxílicos, sendo que o ácido em maior presença era o ácido butanóico, o qual tem aroma de manteiga Hansen, que não é desejável. A Lactobacillus fermento, a Johnsoni e a Pediococcus acidilates, elas tiveram uma boa presença de ésteres, de ácidos carboxílicos e alcoóis. Entretanto, elas tiveram uma alta acidez, um baixo volume, e além disso, a Lactobacillus fermento e a acidophilus, elas inibiram o crescimento das leveduras. Com isso, então, as conclusões desse artigo, identifica-se que a Lactobacillus reuteri, devido à maior presença de ácido acético, foi a única que atingiu um valor de coeficiente ideal, não teve a inibição do crescimento das leveduras, apesar da alta acidez identificada, e ela teve um perfil ideal aromático, então ela teve o melhor comportamento das bactérias láticas testadas.
A Lactobacillus amylovirus brevis e Epidiococcus pentosaceus, elas tiveram um bom perfil aromático, porém uma alta acidez e um baixo volume. Então, com isso, verifica-se que a adição isolada de bactérias láticas ela não é desejável para a produção do Sordó, sendo necessária a adição em cocultivo, principalmente combinando bactérias homofermentativas com heterofermentativas. Então, o trabalho 4 foi a influência da temperatura e de diferentes culturas iniciadoras nas características bioquímicas e na evolução dos compostos aromáticos do Sordó tipo 2 e dos pães. Esse artigo ele também foi publicado na revista LWT, Food Science and Technology. Bom, os micro-organismos utilizados, então são os micro-organismos que foram selecionados na etapa anterior, sendo Lactobacillus brevis, Lactobacillus plantarum, Pediococcus pentosaceus, Lactobacillus amylovirus e Lactobacillus reuteri. A Lactobacillus plantarum ela é a única bactéria que é heterofermentativa facultativa. Com isso ela foi mantida fixa em todas as massas e as outras foram feitas todas as combinações possíveis para se obter massas com homofermentativas e heterofermentativas. A produção do Sordó então, foi similar ao apresentado no artigo 3. Todas as massas elas foram reativadas no meio Mann, Rogosa e Sharp modificado até atingir a fase log. Em seguida, eles foram centrifugados 2 vezes, lavados, adicionados na farinha com água, produção do Sordó, obtendo-se um rendimento de massa de 200. A concentração de bactérias se deu com um log final de 5. Todas as massas foram fermentadas a 28 e a 35 graus durante 24 horas. As análises realizadas no Sordó, então, elas foram conduzidas nos tempos 0, 6, 12, 18 e 24 horas de fermentação, sendo avaliado o pH, acidez titulável, contagem em placa de bactérias ácido lático, contagem total de leveduras, quantificação de açúcares solúveis e ácidos orgânicos, quantificação de amido, identificação dos compostos voláteis e produção de gás carbônico, conforme as metodologias citadas nos artigos 2 e 3. A produção dos pães. Então, após a análise dos resultados obtidos dos Sordós, foram selecionados 4 Sordós, sendo 3 fermentados a 28 graus e 1 a 35 graus, e também foi produzido um Sordó controle. Então, apenas a mistura de farinha com água, na mesma concentração, tendo um rendimento de massa de 200, o qual não foi fermentado e adicionado no pão. Os ingredientes dos pães, então foi 300 ml de água, 500 gramas de farinha de trigo branca, 3,5 gramas de fermento desidratado, que é o fermento de padeiro Saccharomyces cerevisiae, liofilizado, 10 gramas de sal. A produção dos pães, então se deu pela mistura de todos os ingredientes, uma fermentação de 6 horas a 30 graus, o assamento a 40 minutos por 40 minutos a 250 graus, em seguida o resfriamento e o armazenamento em embalagens de polietileno até a realização das análises. Nos pães foram realizadas análises de pH, compostos voláteis, as análises estatísticas, análise de variância, TUC, correlação e análise de componentes principais, e também foi avaliado o perfil de textura, o TPA, utilizando o texturômetro Brookfield. Os resultados obtidos para os Sordós, então verificou-se que a 35 graus se teve um maior crescimento das bactérias acidoláticas e a 28 graus o maior crescimento das leveduras. Esses resultados eles já eram esperados, né, visto que as bactérias láticas elas crescem melhores a temperaturas superiores a 30 graus e as leveduras em temperaturas abaixo de 30 graus. Como a 35 graus teve maior crescimento de bactérias láticas, então teve-se essas massas apresentaram um menor pH e também uma maior acidez titulável. Em relação aos carboidratos avaliados, a 28 graus observou-se um maior consumo de glicose, sendo a concentração final quase a metade da concentração obtida a 35 graus. Isso nos mostra que as leveduras que cresceram nessas massas, elas tinham uma preferência maior pela glicose do que os outros açúcares.
A massa com todas as bactérias láticas adicionadas, a massa 9, ela teve então uma baixa concentração quase de zero para glicose e uma baixa concentração de maltose também e uma maior concentração de amido. Isso nos mostra que, devido à alta concentração de bactérias e leveduras presente nessa massa, elas tiveram uma preferência pelos açúcares mais simples, como a glicose e a maltose, e não realizaram a hidrólise do amido. Então, isso pode ter ocorrido uma competitividade por carboidratos, o que pode ter levado até a inibição de alguma das bactérias láticas ou até de alguma levedura. Comparando apenas as massas 3 e 7, as quais diferenciaram apenas pela bactéria heterofermentativa adicionada, verifica-se que na massa 7 teve uma menor concentração de amido e a maior de maltose e frutose. Essa massa ela era adicionada da Lactobacillus reuterii, a qual ela tem o gene para a produção da enzima amilopululunase, a qual ela degrada as cadeias alfa-1,4 do amido, e com isso tem uma hidrólise maior do amido, liberação de maltose, né, o que acaba tendo um acúmulo de maltose no meio, maltose e frutose. Em relação à produção de gás carbônico, então a 28 graus se teve um maior crescimento de leveduras e com isso também foi identificado um maior crescimento da massa ou maior produção de gás carbônico. Os ácidos, tanto o ácido lático, ele teve maior concentração nas massas a 35 graus devido ao maior crescimento das bactérias láticas e teve uma menor concentração de ácido acético. Com isso, o coeficiente de fermentação acabou sendo bem alto para todas as massas, sendo o menor coeficiente de fermentação na massa 1, que foi de 3,51, porém ainda acima do recomendado na literatura. A 28 graus, se teve 3 massas dentro do recomendado da literatura, massa 1, 3 e 7, sendo que o valor recomendado é de 2 a 2,7. Em relação aos compostos voláteis presentes no sordó, então verifica-se que a 28 graus teve maior presença de ácidos carboxílicos e alcanos e também foi identificada a presença do ácido butanóico, como comentei anteriormente, o qual não é desejável devido ao aroma de ranço. A 35 graus se teve uma maior distribuição, 35 graus são as massas, então as massas B, se teve uma maior distribuição entre a presença de álcools, aldeídos e ésteres, o que é desejável para os sordós. A maior presença de ácidos carboxílicos a 28 graus e não a 35 graus, ela pode ser explicada justamente pela presença de ésteres. Os ácidos carboxílicos, eles podem ser esterificados em seus ésteres correspondentes. Além disso, vale lembrar que tanto os ésteres quanto os ácidos carboxílicos, quanto os alcoóis, eles são compostos de baixo peso molecular e com isso eles podem volatilizar durante o processo de assamento. Bom, usando todos esses resultados obtidos a 28 e 35 graus e fazendo a análise de PCA, foram identificadas 3 componentes principais. A primeira componente principal, ela separou as massas do lado negativo e positivo entre as massas fermentadas a 28 graus e as massas fermentadas a 35 graus. Nos loadings, observa-se que a primeira componente ela corresponde a 44% da explicação dessas alterações da massa. Então, isso nos mostra que 44% das alterações ocorridas, tanto nos parâmetros tecnológicos quanto nos compostos voláteis, elas ocorreram devido a essa alteração de temperatura. Na componente principal, primeira e segunda, negativo, teve-se então a identificação das massas com a maior área de ácidos carboxílicos. Nas componentes principal, na terceira, teve-se então a identificação da massa com maior concentração de ésteres, a massa com a maior área de álcool, a massa com maior área de aldeído. Isso nos mostra então que a
A PC2 e a PC3, elas ficaram responsáveis por explicar então as diferenças ocorridas nos parâmetros físico-químicos e nos compostos aromáticos. Para a produção dos pães, então foram selecionadas as bactérias, as culturas iniciadoras que tiveram os valores de coeficiente de fermentação dentro do ideal, dentro do recomendado na literatura, que foi a 1, a 3 e a 7. E também foi utilizada a massa 1B, que foi fermentada a 35 graus, que foi a que apresentou a maior área de ésteres de todas as massas estudadas, e também foi a que teve o menor valor de coeficiente de fermentação nessa temperatura. Então, as análises nos pães nos mostram que o pão adicionado ao Lactobacillus reuteri foi o que teve o menor pH tanto no sorgho quanto no pão. A massa controle foi o que teve o maior pH tanto no sorgho quanto no pão. Esse resultado já era esperado, visto que o controle não teve adição de bactérias láticas. Além disso, a massa adicionada da breves com plantar a 35 graus, ela teve o segundo menor pH no sorgho, porém, ao adicionar no pão, a fermentação ela tornou-se mais lenta e ela teve ao final, no pão assado, o maior pH de todos os pães adicionados de sorgho. Em relação à textura, verificou-se então uma correlação negativa com o pH do pão assado. Então isso nos mostra que quanto menor o pH do pão assado, maior a dureza do pão. Então com isso, a massa adicionada da reuteri, ela teve o menor pH e a maior dureza. Já a massa controle, ela teve o maior pH e a menor dureza. A massa adicionada da breves com plantar a 35 graus, ela teve uma dureza que foi estatisticamente similar ao controle. Aqui então são fotos obtidas dos pães após o processo de assamento. Em relação aos compostos voláteis obtidos nos pães finais, então verifica-se que, comparando o sorgho com o pão antes de assar, teve uma maior percentual de área de alcoóis e uma redução na percentual de área de ácidos carboxílicos. Lembrando que aqui a gente está falando de percentual de área e não de concentração, então quando se aumenta a área dos alcoóis, acaba reduzindo os ácidos carboxílicos. Os alcoóis eles foram então produzidos pela presença da Saccharomyces cerevisiae, então esse resultado ele já era esperado. Os pães adicionados de sorgho, eles tiveram então a presença de compostos aromáticos como o álcool fenetílico, que tem um aroma de mel. Nos pães adicionados da breves e plantar a 35 graus, breves plantar amilóveros reuteri plantar e amilóveros, foi identificado o composto furfural, o qual ele é atribuído à caramelização e conhecido pelo seu aroma de amêndoas. Esse composto furfural ele não foi identificado na massa breves e plantar 1 a 28 graus. Isso nos mostra que, além da cultura iniciadora utilizada, a temperatura de fermentação utilizada na produção do sorgho também influenciou nos compostos aromáticos obtidos nos pães finais. Avaliando então a concentração de compostos aromáticos obtidos nos pães finais, observa-se que o controle ele teve 33,29% dos compostos eram aromáticos, sendo que a breves plantarum e amilóveros teve uma área de 63,56% e a reuteri teve a maior área de compostos aromáticos, com 80% dos componentes identificados compostos voláteis identificados sendo compostos aromáticos. Então, a adição do sorgho aumentou em média 38% da área de compostos aromáticos. Como conclusões desse capítulo, então verificou-se que a adição da cultura iniciadora e a alteração da temperatura de fermentação do sorgho influenciaram nas características tecnológicas dos pães. A adição da Lactobacillus reuteri, ela deu a maior presença de compostos aromáticos. Entretanto, essa massa também apresentou uma alta acidez e uma alta dureza no pão final. A Lactobacillus brevis e a plantarum a 35 graus, elas tiveram aumento da concentração de compostos aromáticos e a dureza obtida foi similar ao pão controle.
Então foi possível aumentar os compostos aromáticos e manter a mesma dureza, sendo, portanto, essa cultura iniciadora indicada por esse trabalho para a produção de pães com sordons. O último capítulo, então, é o estudo preliminar da influência do sordó e da reutericiclina na prevenção do roupa espólage por bacilos. Essa etapa ela foi realizada no intercâmbio de 3 meses na Universidade de Alberta, sob orientação do professor Dr. Michael Genson. Aqui eu vou fazer uma pequena contextualização, já que esse capítulo é um pouco diferente dos demais. Então, o roupa espólage, ele é uma degradação que ocorre no pão. Ela pode ocorrer tanto por leveduras como por bacilos, sendo que os bacilos eles são produtores de esporos. Os esporos eles são termorresistentes, eles sobrevivem ao processo de assamento devido à presença do operon SPOVA2-MOB. Os bacilos mais encontrados em farinhas de trigo são o Bacillus subtilis, o Bacillus laquiniformis, o Bacillus amyloliquefaces e o Bacillus pulmonus. E os que são mais caracterizados para a degradação do roupa espólage em pães são o Bacillus amyloliquefaces, Bacillus subtilis e laquiniformis, principalmente porque eles são produtores de enzimas amilolíticas e também de exopolissacarídeos, que dão a característica de a presença de buracos nos pães devido à hidrólise do amido e também a formação de ligas e fios, que é a presença dos exopolissacarídeos. A Lactobacillus reuteri, ela é uma bactéria acidolática que é muito utilizada já para produção de sordó, identificada em alguns sordós também. Ele é a única bactéria lática que produz antibiótico, que é a reutericiclina, um antimicrobiano, que é a reutericiclina. Ele é um composto de baixo peso molecular e com isso o objetivo desse trabalho foi avaliar então o efeito do sordó e da reutericiclina na redução do roupa espólage em pães. Então o trabalho em si ele foi dividido em 3 etapas, sendo a avaliação da resistência do bacilos, a avaliação da adição do sordó e o impacto da reutericiclina. Então na primeira etapa foram utilizados 6 bacilos diferentes, Bacillus cereus, Bacillus subtilis e Bacillus amyloliquefaces, contendo 0, 1, 2 e 3 operons para avaliar se o operon influenciava na resistência térmica do bacillus. Na segunda etapa, foi utilizado o bacilo mais resistente, identificado na primeira etapa, e foram adicionadas concentrações de sordose liofilizado, nas concentrações de 3, 6, 12 e 24%, sendo o sordó fermentado com a Lactobacillus reuteri e reutericiclina negativa. Na última etapa, então foi utilizado o bacilo mais resistente, identificado na primeira etapa, a concentração de sordó definida na segunda etapa e utilizando então o sordó fermentado com a Lactobacillus reuteri, produtora de reutericiclina. Então, para a produção dos pães, foi feita a mistura de todos os ingredientes, uma fermentação a 1 hora 25 graus, a abertura da massa. Em seguida, com a massa aberta, foi feito o espalhamento da suspensão de esporos, utilizando-se uma alça de Drygalski estéreo. Em seguida, essa massa ela foi enrolada ou modelada, fermentada por 1 hora 30 graus. Em seguida, ela foi assada por 20 minutos a 150 graus, esperada resfriar por 1 hora, fatiada. 2 fatias de cada massa foi estocada então numa caixa de vidro. Dentro dessa caixa tinha então solução salina para manter a atividade de água estável de 0,95 e elas foram estocadas em estufa a 30 graus Celsius. Para a produção do sordó, então, foi utilizada água estéril, farinha de trigo branca, a Lactobacillus reuteri produtora ou não de reutericiclina. O rendimento de massa do sordó foi de 200, mesma concentração de água e mesma concentração de farinha. A fermentação ocorreu a 30 graus durante 24 horas. As análises realizadas, então foi contagem em placa utilizando o meio Luria-Bertani a 35 graus, avaliando o crescimento de células vegetativas e de esporos. Essa contagem foi feita no momento da inoculação dos esporos, antes e após o processo de assamento. Foi avaliado o pH, a avaliação do desenvolvimento do roupa espólage, que é identificado pelo aroma frutado, formação de linhas, ligas e formação de buracos. Então, os resultados obtidos: a resistência térmica dos bacilos
no processo de assamento. Então, nesse gráfico está apresentado como redução da contagem de esporos durante o processo de assamento. Então, verifica-se que para o bacillus subtilis com 0 e 1 operon, se teve a maior redução na contagem de esporos. Isso nos mostra que eles foram menos resistentes ao processo térmico. Com 2 operons, então, teve-se uma menor redução. O bacillus amylolicoeffaces com 2 e 3 operons, eles tiveram uma baixa redução de esporos durante o processo de assamento, mostrando então que eles tiveram uma alta resistência térmica. O bacillus cereus, ele é um bacilo que ele é patogênico, por isso ele não foi produzido, o pão não foi produzido no laboratório de alimentos, e sim no laboratório de microbiologia. Com isso, a estufa utilizada para assamento do pão foi uma estufa de esterilização. Ela não tinha circulação de ar e a gente utilizou um termômetro durante todo o processo de assamento e verificamos que a temperatura interna deste pão ele não atingiu a mesma temperatura dos outros pães, que foi de 97 graus, o máximo. Esse pão ele foi assado por mais tempo, mas mesmo assim ele não atingiu essa temperatura. No pão controle, não teve-se então adição de solução de esporos, da suspensão de esporos. Com isso, teve-se uma alta variação, né, visto que os esporos identificados então aqui são os presentes na própria farinha. Essas massas elas foram adicionadas com log 9 de esporos. Se a gente observa, compara uma redução de apenas 1 log, pode parecer pouco, mas outros trabalhos como o de Sorukulova e colaboradores de 2013, eles também obtiveram uma redução de apenas 14% da contagem inicial de esporos, então mostrando que o resultado está coerente. Berendensow e colaboradores de 2016, eles utilizaram uma temperatura de 100 graus durante 1 hora para conseguir reduzir 1 log dos bacilos com 3 operons SPOVA2-MOB. Então, mostrando também que essa redução de apenas 0,2, 0,4, comparando que a temperatura do miolo foi de 95 a 97 graus durante 5 minutos, acaba sendo coerente com a literatura. Com o aparecimento das características do Hope Spology, então verifica-se que o Bacillus amylolicoeffaces, com 3 operons, ele teve o aparecimento das linhas e buracos no segundo dia, assim como o Bacillus amylolicoeffaces com 2 operons. O aroma frutado apareceu para todos os pães, já no primeiro dia de fermentação, primeiro dia de estocagem. O miolo pegajoso ele apareceu no terceiro dia para os 2 Bacillus amylolicoeffaces e apenas no 5º dia para o Bacillus subtilis com 0 operon. A formação de ligas e fios, que é o último estágio de degradação do pão, ele apareceu no terceiro dia para o Bacillus amylolicoeffaces com 3 operons e no 5º dia para o Bacillus subtilis com 0 operons, o Bacillus subtilis com 1 e o Bacillus subtilis com 2 e também o controle. Então, essa cepa ela acabou mostrando uma maior resistência térmica ao processo de assamento e uma degradação mais rápida pelo Hope Spology. Por isso, ela foi selecionada para a próxima etapa. Então, aqui são fotos só mostrando degradação. Essas linhas mais escuras, então, nos mostram o crescimento dos bacilos. E aqui começa a separação das camadas, que foi onde a massa foi enrolada, que dá para ver um pouco melhor, que então é a degradação do amido, né, devido à hidrólise. E aqui tem uns fios e linhas, então, que são a produção de isopolissacarídeos. Em relação à adição do sordom, então o sordom ele não teve nenhum efeito significativo na redução da contagem de esporos durante o processo de assamento. Esse resultado já era esperado, né, visto que o que influencia na resistência térmica dos esporos é a presença do operon SPOVA2-MOB. Em relação ao aparecimento das características de Hope Spology, então verifica-se que o aroma frutado ele apareceu no primeiro dia para os pães adicionados com 0 e 3% de sordom e no segundo dia para os pães com 6 e 12% de sordom. As linhas e buracos apareceu no segundo dia para todos os pães. O miolo pegajoso e a formação de ligas e fios, ele apareceu apenas no 4º dia para os pães adicionados de 12% de sordom. O pão adicionado de 24% de sordom não foi identificado nenhuma característica
do Hope Spolage, sendo que com 7 dias houve o crescimento de mofas e por isso essas fatias elas tiveram que ser descartadas. Verifica-se também uma redução no pH, sendo que na literatura nos mostra que a adição do sordó em pães, ela diminui o pH para valores abaixo do ideal para o crescimento de bacilos, o que pode então ter contribuído aqui para esse retardamento do aparecimento das características do Hope Spolage. Então, avaliando o efeito da reutericiclina na prevenção do Hope Spolage, verifica-se que o pH de ambos os pães eles foram similares, porém, quando teve essa adição da reutericiclina, todas as características elas demoraram mais para aparecer, sendo que o último estágio, a formação de ligas e fios, ela apareceu apenas com 7 dias, e quando a reutericiclina era negativa, ela apareceu no 4º dia. Então, isso nos mostra que a reutericiclina ela tem um efeito positivo para retardar o aparecimento dessa característica do Hope Spolage. Como conclusões dessa etapa, então, o aumento da quantidade do operon SPOVA2 móvel aumentou também a resistência térmica dos bacilos e acelerou o desenvolvimento do Hope Spolage em pães. A adição do sordó reduziu a degradação e com 24% o Hope Spolage não foi identificado. A reutericiclina ela teve um efeito positivo na redução do Hope Spolage, porém, mais estudos são necessários nessa área, tanto para identificar a concentração ideal de reutericiclina para a inibição do Hope Spolage, quanto determinar a concentração de reutericiclina presente nesses pães. As considerações finais. Então, o sordó tradicional ele teve uma estabilidade dos parâmetros tecnológicos, estruturais e bioquímicos, com 5 dias de fermentação. A lactobacilo reuteri, quando adicionada isoladamente, ela teve o valor de coeficiente de fermentação ideal, porém, ela teve uma alta acidez. A lactobacillus amylovirus brevis e o pediococcus pentosaceus, adicionados isoladamente, eles tiveram um bom perfil aromático, mas não foi possível obter um bom sordó com características tecnológicas, adicionando apenas uma bactéria lática. Contudo, com a adição do cocultivo de bactérias láticas heterofermentativas, foi possível obter um pão com a maior concentração de compostos aromáticos. Identificou-se uma correlação negativa entre o pH e a dureza, porém a lactobacillus brevis e plantária a 35 graus, essa dureza ela foi similar ao controle. O aumento da quantidade do operon SPOVA2 móvel aumentou a resistência térmica dos bacilos, e o sordó e a reutericiclina retardaram o aparecimento do Hope Spolage por bacilos, aumentando o shelf life de pães. Então, meus agradecimentos à CAPES, à Fundação Araucária, CNPq, Universidade de Alberta, professores, técnicos, alunos e também a todos os envolvidos no trabalho. Obrigada.